todas, a todos. Uma honra sempre voltar à Unicap e ter a oportunidade de ter encontros como esse. Uma premissa básica que eu traria é que há um tensionamento geral, ainda hoje em curso, entre confessionalidade e laicidade, em diferentes ordens sociais, em especial na ordem da educação. Esse tensionamento não foi resolvido desde do padroado, né, século XVI, aqui instalado, o problema da laicidade e da confessionalidade na educação não foi resolvido nesse país. O último pronunciamento do STF a respeito mostrou claramente que não há esclarecimento, não há luz sobre esse tema, que persegue a educação brasileira há mais de 400 anos. E este tema, o tensionamento entre a confessionalidade e a laicidade, vem repercutindo em diferentes áreas do conhecimento, a ponto de quase colocar a teologia contra a ciência da religião, ou ciência da religião contra a teologia. Tanto faz, seja graduação como estricto sensu. Esse é um problema aberto no Brasil, para o qual peço a todos que estão aqui prestarem atenção, porque esta ferida está aberta e ela pode contaminar ciências que não tem nada a ver com o problema. Ou seja, a teologia em si não tem um confronto com a ciência da religião. E a ciência da religião não tem nenhum confronto com a teologia. São campos e áreas de pesquisa totalmente diferenciados. Mas, por conta das polêmicas derivadas do ensino religioso, essas duas áreas da ciência estão implicadas e são colocadas num certo nível em conflito. Isso apareceu muito claramente nos últimos tempos, e eu vou contar aqui, com toda tranquilidade, repito, os bastidores, como essas coisas aconteceram ultimamente, né? O meu objetivo aqui hoje é tentar, com o grupo, fazer entender que não há necessariamente nenhuma oposição entre a teologia e a ciência da religião. Muito embora o mote do ensino religioso esteja provocando essa discussão desnecessária do ponto de vista de quem trabalha com a pesquisa nesse campo, né? Acho supérfluo essa necessidade de embate, né? No caso do ensino religioso, especificamente, essas dicotomias podem ser acolhidas dentro do mesmo conceito. Porque ensino religioso que é o problema. Quando você tem... É a primeira vez, é o único caso em que uma disciplina tem um nome de ensino. Matemática não tem ensino matemático, tem? Português não tem ensino da língua. Tem? Não tem. Mas desde a Constituição para a LDB nós ouvimos a palavra ensino religioso. Esse é um problema clássico. O que é ensino religioso? Mas essa questão não é nova. Essa questão, embora seja constitucional e, ao mesmo tempo, da LDB, ela tem um problema que não está resolvido, que vem lá do Império, que vem lá da colônia, desde o tempo do padroado, em que a Igreja e os Estados Unidos onde se prevalecia o ensino religioso como uma compreensão unívoca, né? Então essa herança nós temos que tentar resolver até hoje, né? A base epistemológica da ciência da religião é mais ou menos, ou grosso modo, religião entendida como um sistema simbólico cultural. A base epistemológica da teologia não é esta. A base epistemológica da ciência da teologia é a confessionalidade, a doutrina a partir de uma tradição, seja ela qual for, né? Então, sendo a base epistemológica da ciência da religião entender a religião como um sistema simbólico de uma cultura, ou de culturas, o objetivo das diretrizes recém-homologadas é formar professores para a docência do ensino religioso. Vocês estão entendendo a conexão? Formar
A diretriz curricular da ciência da religião chamou para si a responsabilidade de formar professores para o ensino religioso. Com isso, poderia estar abrindo uma guerra franca com a teologia. A teologia podia avocar o direito também de formar professores para o ensino religioso, cujo conceito está aberto. O que é ensino religioso? Não é? Então, esta questão desnecessariamente colocou a teologia e a ciência da religião frente a frente. De um lado, a teologia, que tem sua diretriz curricular, e eu repito aqui, tive esse privilégio de ser o relator, estava num momento político que não permitia que a teologia tivesse licenciatura. Eu vou te explicar depois por quê. A ciência da religião estava num momento oportuno que pudesse avançar para a licenciatura. Também explico por quê. Então, recentemente, por isso mesmo, o Gil foi um grande colaborador nesse processo, recentemente surgiu um ciúme entre as áreas de conhecimento, e isso apareceu na última audiência pública, porque teologia não forma professores e ciência da religião forma professores. Desconhecendo a história que levou esses dois rumos, é que o confronto pode ser deflagrado. Não de uma forma contundente, porque isso depende do grau de esclarecimento daqueles que se interessam por essa disputa, mas quanto mais conservador, quanto mais proselitista, mais vinga essa necessidade de brigar. Quanto mais para a pesquisa, quanto mais o entendimento da história dos processos, mais fica claro que não precisa ter tensionamento entre essas áreas de conhecimento. Portanto, houve e há uma questão política em todos esses dois movimentos que eu falei. O movimento que levou a diretriz de teologia e o movimento que levou a diretriz de ciência da religião. Lembrando, o movimento da teologia ocorreu há pelo menos 5, 6 anos. E só foi homologado tardiamente, talvez há 4 anos. E o movimento da ciência da religião foi muito recente e foi homologado na prorrogação do segundo tempo, quando estava um empate com a decisão dos membros. Também vou explicar como isso aconteceu. Né? Esse fato, no meu modo de ver, já está na ponta, nós chegamos à ponta do iceberg, né? De um processo histórico que ainda não foi resolvido, cuja discussão remonta ao Brasil colônia. Né? O ensino religioso, confessional, obrigatório ou facultativo, ou não, na escola pública. O que está em questão aqui, hoje, é a escola pública. Certo? Mas a escola pública, essa reviravolta do ensino da escola pública é recente. Porque até 1930, 80% da oferta de ensino básico era da escola particular católica. Hoje o ensino católico não representa nem 4% da oferta da educação básica no Brasil. Olha que reviravolta. Isso vem de uma herança ainda da colônia e do Império. Então, hoje, segundo alguns pensadores do Conselho Nacional, o Brasil tem uma excrescência na sua Constituição e na LDB. O tal do ensino religioso facultativo. Mas esse ensino religioso facultativo só é uma vingança da Constituição de 91, que rompe com o padroado definitivamente, relação Igreja e Estado, e proclama a laicidade do Estado. Depois vocês vão ver Getúlio Vargas, nos anos 30, para não entrar nessa briga, Capanema, né, Anísio Teixeira, se livram dessa questão e criam a tal condição não obrigatória. Então, é essa que prevalece com outros textos até hoje. Ou seja, ninguém quis se meter nessa questão. Tem uma herança cultural no Brasil muito forte. Só que hoje não mais no domínio da Igreja Católica. E nós vamos ver como um fenômeno recente atiçou esse problema. O Acordo Brasil-Santa Sé.
esse acordo cutucou com a vara no vespeiro. Foi parar no Supremo Tribunal Federal. Então, todas essas questões envolvem hoje, de uma forma contundente, a relação entre a teologia e a ciência da religião. É sobre esse ponto que eu gostaria de falar. Então, se vocês tiverem um pouquinho de paciência, eu vou falar um pouco sobre o que remonta essa questão. E começa, então, lá no regime do padroado, em que a Santa Sé, isso aí estou falando do século XVI para cá, todos conhecem, né? Mas vale a pena frisar alguns destaques. A Santa Sé, então, outorga a coroa portuguesa a gestão da igreja no Brasil. Então, nomeação de bispos, criação de dioceses, tudo isso está ligado para o Estado. Então, essa relação imbricada foi de uma tal força que ela teve consequências. Uma das principais consequências, e eu falava hoje, durante a defesa do nosso novo doutor, tem uma responsabilidade muito grande no fato do Brasil não ter se tornado república em 1820. Aliás, devendo a Pernambuco, né? Diga-se de passagem, Confederação do Equador, Revolução Pernambucana, que teria levado o Brasil à república naquele período. Esse retardo fez com que esta questão Igreja e Estado perpetuasse 70 anos depois que os nossos vizinhos aqui já tinham discutido a república. E nós não. Né? Isso vai ter uma repercussão muito grande. Por quê? No regime do padroado, na relação Igreja e Estado, educação significava evangelização. E evangelização significava catequese. Ponto final. Simples assim. Né? Educação é evangelização, evangelização é catequese. Né? Os pioneiros foram os franciscanos, que aqui chegaram, mas como franciscano não é na área de gestão muito se levar a sério, eu digo isso porque eu sou franciscano, né? E quem levou a dianteira e sistematizou, claro, foi o jesuíta. Né? Cuidado com o jesuíta. Né? Se Lutero soubesse que depois da reforma surgiria a Companhia de Jesus, eles teriam que pensar duas vezes, né? Porque depois disso o pau quebrou, desculpa a expressão. Então os jesuítas se tornaram aqueles sistematizadores da evangelização para o mundo inteiro. Onde eles chegavam, e mal surgiram em 1500 onde é que surgiram? 1550, 1530, por aí? Né? Já estavam no mundo inteiro. Já nasceram com passaporte e visto, né, para o mundo inteiro. Foram para o Japão, foram para a Ásia, foram para o Novo Mundo, aqui, né? E onde iam, fundavam colégios. E, curiosamente, davam o nome de São Paulo para os colégios. Como chama a capital de Angola? Capital de Angola? São Paulo de Luanda. Todo mundo omite São Paulo. Como São Paulo nosso é São Paulo de Piratininga, e todo mundo omite Piratininga. Né? São Paulo. São Paulo está em Goa, São Paulo está na Ásia, São Paulo está no Brasil. Era a missão, porque eles assumiram, na figura de São Paulo, levar o Evangelho para o mundo inteiro. Né? Mas eles não chegam ao Brasil com a missão de educar. Eles chegam ao Brasil com a missão de evangelizar e levar o Evangelho. Mas como eles estavam no novo mundo, a forma mais adequada que encontraram nativos, a forma mais adequada de evangelizar era educar catequeticamente os nativos. Por que eles foram mais eficientes? Conta que a educação no Brasil, com os franciscanos, carmelitas e até beneditinos que já havia no Brasil, era feita com a compreensão de escola. O que era escola? Ensinar português, matemática, isoladamente, em lugares diferentes, debaixo de árvore, debaixo de qualquer lugar. O que os jesuítas fizeram diferente? De escola criaram colégio. O que era colégio? Colégio era fixação do ensino num lugar físico, e com séries, matemática e com disciplina. Matemática, português, ciências, força, teologia e a catequese. Então essa habilidade fez com que a
o sistema jesuíta fosse muito mais veloz e mais eficaz que o sistema das outras visões religiosas e missões religiosas. Lembre-se que estamos sob padroado, ou seja, o ensino público é religioso. O ensino religioso é o ensino público, não tem diferença. Então, eles começam a perceber que catequese e ensino público é a mesma coisa. E isso é que vai dar um problema para nós, mais tarde, do ensino público confessional. É a herança desse processo, que foi retardado por 70 anos de império. Então, isso ficou tão registrado na nossa cultura que não podia tirar o ensino religioso da escola pública. Isso está impresso no nosso DNA de brasileiros, ou de política pública no Brasil. Então, tínhamos uma educação pública pelo padroado, que era não estatal. Por que não estatal? Porque era levada adiante pelos religiosos. Né? Só no período, já no final do século XVIII, 1750 e alguma coisa, que eu não estou lembrado agora, uma figura importante na história de Portugal e Brasil põe fim a esse tudo, Marquês de Pombal. Os jesuítas todos são expulsos, os colégios são abandonados, e eles têm que ser preenchidos ou pelo Estado ou por outras congregações que tinham permissão do ensino no Brasil. Então o Estado assume de forma precária as escolas. Foi a maior crise educacional que o Brasil teve no século XVIII. Ou seja, aqueles responsáveis pela educação pública não estão mais no protagonismo da educação pública, ou seja, os jesuítas. Né? Você vê como é que o Brasil, a educação, depende dos jesuítas de alguma forma. Né? E eu tenho que ter muito cuidado, porque eu estou aqui numa casa jesuíta, que eu vou falar. Né? Mas a República Velha, agora já deu um salto na história imenso. A República Velha vai desde 1889 praticamente ao Estado Novo, ou pelo menos a Revolução de Getúlio Vargas, 1930 para frente. Né? Então, a Constituição Republicana de 1891 abandona a relação Igreja-Estado. Foi o único período em que a questão Igreja-Estado foi definitivamente rompida de uma forma clara para a questão da educação. Para a questão da educação. Ou seja, o Estado é laico, não tem ensino religioso mais, não tem mais evangelização, não há mais catequese. Prevalece, então, todo aquele ideal do positivismo, né? E chega de catequese na escola pública brasileira. Mas foi justamente num período em que a escola pública era minoria. Até 1930, pessoal, 80%, por causa do vazio das políticas públicas do Império e a chegada das congregações de educação. Quais são as congregações de educação que chegam no Brasil no final do século XIX? Salesianos, maristas, lasallistas. O que essas três congregações fazem como missão? Educar. Escola, escola, escola. Então as dioceses brasileiras começaram a chamar essas congregações para o Brasil de forma massiva, para preencher uma janela de oportunidade na educação básica, principalmente, que estava instalada no Brasil por conta do vazio do Império e por conta da inoperância da República Velha, a ponto de 80% da escola, da oferta de ensino ser católica. Quando a gente confronta com os 4% de hoje, é dramático, se você faz essa comparação. Portanto, o que eu quero dizer com isso? Os 80% de oferta lá atrás permanecia com o ensino religioso, não público, mas confessional e na escola católica. Certo? Então, os religiosos, as congregações passam a se dedicar prioritariamente à educação no Brasil. Na década de 30, das 700 escolas apenas existentes de educação básica no Brasil, clássicas, 500 eram católicas. Vocês terem uma ideia do impacto disso, né? Então, os episcopados convidavam as congregações educacionais da Europa para se instalar no Brasil, e foi uma grande janela, então,
dessa expansão. E junto com essa expansão veio o debate retroativo da Constituição de 91 de voltar ao ensino religioso na educação básica. Ora, se o público não faz, o confessional vai fazer. E o confessional é a maioria. Portanto, o que a Constituição garantia não tem eficácia na massa. Ou seja, a amostragem é muito pequena do alcance da Constituição. A Constituição de 37, então, que reforma a Constituição de 91, estabelece, então, um corte entre o ensino público e o ensino privado. Né? Assegura, pela primeira vez se fala de direito à educação para todos, pela primeira vez que isso é pronunciado, né? E hoje não consigo entender uma política do Ministério que diz que a educação não pode ser para todos, não precisa ser para todos, pelo menos o acesso ao ensino superior. Né? Isso já em 37. Né? Então, cria o ensino profissional, claro, estou falando aqui da era Vargas. Né? O ensino primário tem que ser obrigatório, tem que ser gratuito, e, além da educação física, moral e cívica, o ensino religioso pode ser facultativo. Vejam só, ele não era nem facultativo, não era obrigatório. Acabou o ensino religioso público. Veja, de 1891 a 1937, Vargas cede a pressão. Né? Por quê? Que pressão era essa? Os episcopados e a maciça representatividade da escola católica até os anos 30. Portanto, ele negocia e volta, mas diz assim, obrigatório não vai ser, mas facultativo. Vejam só, nós estamos falando aí, desde o padroado, já tem 300, 400 anos, essa questão ainda volta à baila, na Constituição. Isso que é interessante, né? Volta sempre na Constituição. Então, com isso, o boom entre 1920 e 1940, começa a se multiplicar as escolas católicas, mais ainda, e surgem as primeiras faculdades católicas, a primeira oferta de ensino superior católica no Brasil. Né? Então, em 45, surge a PUC, né? PUC Rio, das mais antigas, PUC Campinas, das mais antigas, e PUC do Rio Grande do Sul, como oferta de ensino superior. Em 46. E surge imediatamente um ano antes surge a AEC, a Associação de Educação Católica. Por que a AEC surge em 45? Pela representatividade da educação católica no Brasil até então. Eram tantas escolas católicas que uma associação católica é a primeira a ser formada no Brasil, é a educação católica, para criar uma força de barganha política na área do campo da educação básica católica, AEC. Então vem a Constituição de 88, já deu um novo salto muito longe. Este tema volta na Constituinte de 86 e vai parar na Constituição de 88. Eu estou trazendo toda essa história para a gente entender como esse problema vai e volta, com constitucionalidade e inconstitucionalidade. A Constituição de 88, então, estabelece uma sutil distinção entre o ensino e a educação, que já foi um progresso, e reitera a Constituição de 37, o ensino religioso facultativo. Houve um debate muito grande na Constituinte, prevaleceu a força dos episcopados, agora não só isolados, mas como força de igrejas protestantes, somadas à Igreja Católica, que conserva no texto constitucional o ensino religioso facultativo. País nenhum consegue entender quando a gente fala isso. Ora, o que a Constituição do Brasil tem que falar disso? Você não sabe o que a Constituição fala. Ela fala muito mais do que não devia. Mas ela vai se meter num assunto tão particular? Sim. Essa nossa DNA, essa nossa herança, que vem do padroado, somado com 70 anos de império que não discutiu república. Essa é uma herança cruel que nós temos que nos haver até o dia de hoje. Então, nesta marcha de 80 para cá, de 88, começa a ter uma retração vertiginosa de escolas católicas. O número de escolas católicas básicas que fecham suas portas por ano é muito grande. Eu acho que vocês não têm noção disso.
Vão as estatísticas da ANEC, grande parte das nossas escolas com menos de 500 alunos fecham as suas portas em número rápido. Rápido. E está começando a acontecer com o ensino superior. Né? Muito veloz. E o pior, nem consegue se associar com uma instituição ou outra católica, mas vendem seu patrimônio para o setor privado de mercado, como acontece em vários exemplos aí no Brasil. Ou seja, aquela era de ouro dos anos 30 acabou e de uma forma muito vertiginosa. De forma que a educação católica hoje não chega no ensino base a 4% da oferta. Então vocês podem imaginar o que isso significa concretamente. Não por crescimento de outra parte do setor privado. Outra parte do setor privado responde por 15% da oferta. E 80% é o setor público, efetivamente. Portanto, quando uma congregação religiosa no interior do Brasil reclama que chegou a escola pública que oferta, eu digo assim, calma, a escola pública não pode ser concorrente da escola privada, você não pode ver isso. A sua congregação foi ofertar ensino nas, vamos supor, São Gabriel da Cachoeira, lá no Amazonas, porque não tinha oferta de escola pública. Certo? Agora a escola pública chegou, ela não pode ser vista como concorrente. Quiçá entregar as instalações da sua missão para a escola pública e não para o setor privado. Né? Se é missão. Se é missão. Então, tudo isso vem acontecendo diante de um problema muito grave que está, ao mesmo tempo, acontecendo. Por exemplo, o surgimento de grandes redes católicas. Rede salesiana, rede marista, rede franciscana, rede jesuíta, que agora se consolidou mais no ensino superior. Mas essas redes, sem querer, estão esmagando as escolas que não têm rede, ou entram nessa rede. Né? É assim que o grupo nosso lá dos franciscanos de Bom Jesus, hoje tem mais de 100 escolas. E tiveram que aderir a essa rede para não morrer. Então, menos mal, vamos dizer assim, se a opressão não for maior do que o setor privado mesmo, né? Esperamos que não, né? Então, outro fenômeno que começou a acontecer recentemente, que pegou todo mundo de calça curta, desculpa também a expressão, né? Melhor do que dizer saia curta, né? Porque as garras estão expostas e o patrulhamento também está alto, né? Mas a gente acaba, pelo visto, repetindo. A adoção de valores cristãos pelas escolas particulares. Quando nós estávamos achando que aquilo que assegura o nosso alunado, que estou falando aqui da educação básica, ainda mais vale para a superior, era trabalhar com valores cristãos, conservadores na sociedade. Recentemente, um fenômeno curioso começou a surgir. As escolas particulares que não têm emblema de confessionalidade passaram a adotar valores cristãos nas suas bases pedagógicas para atrair a parcela da sociedade carente dessa oferta. Então, a escola católica não é mais exclusiva para os temas cristãos ou valores cristãos hoje. Exemplos clássicos estão acontecendo aí pelo Brasil agora. Outra questão que agravou esse problema todo foi uma distância clara entre a visão que a Comissão de Educação da CNBB tem sobre educação e as lideranças das escolas católicas agregadas na Associação Nacional de Educação Católica, ANEC. Esse diálogo ficou tão distante, pasmem, que sequer a CNBB tinha conhecimento de que as escolas básicas católicas há muito tempo não ensinam religioso, não praticam o ensino religioso confessional. Não sabiam. Não sabiam. A CNBB estava militando numa ala por causa do acordo da Santa Sé, que a gente vai falar agora, para que o ensino religioso confessional voltar à escola pública. E não sabia que na escola católica, que é a seara da igreja, já não pratica isso há 2 décadas. Material didático está em fato. Quando descobriram isso, levaram um susto. Porque isso foi devolvido como moeda cara, né? O setor público, se vocês não dão conta da seara de vocês, querem dar conta da seara. Isso foi a resposta do Estado.
Então você vê o distanciamento entre a comissão que debate o ensino religioso ou a educação católica na CNBB e as próprias escolas católicas, que estão com o pé no chão da fábrica, lá lidando com a realidade de cada lugar. Então isso foi drástico, né? Então, ultimamente, o Acordo Brasil-Santa Sé, que não é tão último, né, de 2014, por ali, vai se pronunciar sobre essa questão de uma forma que vai causar toda a polêmica, onde eu vou chegar, que é o objetivo da minha fala. Diz assim, um dos textos desse acordo: considerando as relações históricas entre a Igreja Católica e o Brasil, ou seja, eles estão falando aqui, padroado e o Império. Essas são as relações históricas, Igreja e Estado. E suas respectivas responsabilidades a serviço da sociedade, ou seja, a escola católica sempre supriu a escola do Estado na história do Brasil. E do bem integral da pessoa humana, vai para o artigo 11, que eu vou passar direto. A República Federativa do Brasil, em observância ao direito de liberdade religiosa, da diversidade cultural e da pluralidade confessional do país, até aí tudo bem, né? Respeita a importância do ensino religioso em vista da formação integral da pessoa. Ou seja, nada mais estão fazendo do que um gol da Constituição de 88. A Constituição assegurou, o Acordo de Santa Sé falou, não é? Mas diz assim no seu parágrafo 1º, aí que surge todo o problema. O parágrafo 1º do artigo 11 diz o seguinte: o ensino religioso, católico e de outras confissões religiosas, veja só o texto, hein? Olha o vespeiro. O ensino religioso católico e de outras confissões religiosas, de matrícula facultativa, ou seja, o que a Constituição fala, constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa em conformidade com a Constituição e etc. O ensino religioso, ele adjetivou o ensino religioso. Qual é o adjetivo católico? Aí perguntou o problema que nós estamos nos medindo. Quando o adjetivo é católico, traz dois grandes problemas. As outras confissões vão dizer: para que é isso? Esse confessional não é católico em primeira mão e por exceção aos outros. E quem é que diz que o ensino religioso é confessional? Aí a ministra move uma ação de constitucionalidade e diz assim: é inconstitucional o que esse acordo está dizendo no artigo 11, parágrafo 1º. Aí gera toda uma polêmica que, mal e mal, foi resolvida recentemente, enquanto o Conselho Nacional discutia o ensino religioso na Base Nacional Comum. Então, imediatamente, o Conselho Nacional criou uma comissão para discutir o ensino religioso na escola pública. Quando o Conselho Nacional cria isso, ele foi criado por um conselheiro que é religiosamente a favor da laicidade. Chega a ser doente, chega a ser obsessivo. É o conselheiro Cunha, que é o criador do Observatório da Laicidade do Estado, OLE. E ele não tinha outro objetivo na vida, a não ser derrubar a Constituição. Sonhava com isso, dormia com isso, falava sobre isso, né? E ninguém aguentava mais isso. Porque eu dizia para ele: Cunha, antes de derrubar a Constituição, vamos ver o que está acontecendo com o ensino religioso no Brasil. Tenha noção dessa realidade e ataque essa realidade. E não tente derrubar a Constituição, porque isso é uma tarefa de Hércules. Não vai dar certo. Não obstante, essa comissão presidida por ele teve essa militância e não foi bem sucedida, porque ele tinha um discurso muito agressivo, extremamente agressivo. Então não aceitava a discussão nesse aspecto, né? Bom, daí vem os bastidores da ação da inconstitucionalidade. Todos acompanharam
essa questão demorou. Ela começou com a relatoria do ministro Aires Brito e terminou com a relatoria do ministro Barroso. Isso levou o quê? Uns 6 anos, por aí. Né? Então, na audiência pública, quem leva a audiência pública é o ministro Barroso. Então, abre a discussão, os prós, os contras, etc. Até essa matéria ir para o Supremo e ser disputada. Vocês acompanharam isso? Essa matéria, no final, ficou 5-5. O relatório do Barroso foi acompanhado por mais 4 e outros 5 foram contrários. 5-5. Como a presidência era da ministra Carmen Lúcia, que havia votado a favor da constitucionalidade do ensino confessional, faz o voto Minerva, ou seja, um voto repetido, de 6-5. Se eu disser para vocês que nenhum dos 10 ministros que estavam em sessão, ou que terminaram essa sessão, sabiam do que estavam discutindo, vocês não vão acreditar. Não vão acreditar. Não. Eles são ministros do Supremo. Pelo menos um grau de esclarecimento. Então, o que aconteceu? Aí que eu chego agora às diretrizes curriculares de ciência da religião. Então, essa decisão política, bacharelado versus licenciatura, surge no momento dessa discussão. Nós, no Conselho Nacional, falamos, temos que correr contra o tempo, já que o Supremo aprovou o ensino religioso confessional na escola pública, nós temos que dar um marco regulatório para o ensino religioso, que já está em vigor há muito tempo. A maioria das escolas públicas não trabalha com o ensino religioso confessional. Então nós temos que proteger esse segmento. Foi assim, para evitar a guerra santa. Foi assim que surge a Comissão de Diretriz Curricular Nacional para o Ensino Religioso, para ser uma proposta de licenciatura, uma decisão política. Né? Então, nós, quando criamos essa comissão, nós não sabíamos um problema também que nós tínhamos com essa comissão. Nós somos tão culturalmente viciados que pensamos naturalmente que ensino religioso, confessional, é cristão. Nós caímos no cavalo. Como nós soubemos que havia escolas de ensino superior não cristãs, de ciências da religião, de teologia. Faculdade de Teologia Umbandista, Faculdade Espírita. Olha só a gafe, nós estamos convocando pelo MEC só as cristãs. E as outras já estavam legitimadas pelo Ministério da Educação. Então, pelo menos democraticamente, nós vamos convidar todas. Corrigimos, isso há tempo, né? Então, isso foi na diretriz de teologia, na época, né? E o MEC nos disse uma coisa muito diretamente, naquela época, 2015. 2014. Não vamos aceitar licenciatura para teologia. Não vamos. Portanto, vocês não construam licenciatura, construam bacharelado. Foi tão forte que o secretário da Secretaria da CESU, do MEC, né, acompanhou a comissão. Não queremos. Por quê? Existe uma ação de constitucionalidade no Congresso em curso, e se a gente aprova uma licenciatura, não vamos entrar em confronto com essa inconstitucionalidade. Se a gente disser que o ensino religioso e teologia, que a diretriz de teologia abre licenciatura, nós estamos abrindo caminho para o ensino religioso confessional. E isso está em disputa no Supremo. Portanto, não. Tudo bem, nos segmentos protestaram, muitos protestantes, principalmente os batistas, requeriam a licenciatura, mas seguimos. No meio da diretriz da Base Nacional Comum, vem a resposta do Supremo, 4 anos depois da homologação da teologia. Aí começa toda uma nova confusão do passado. Né? Então, a diretriz de ciência da religião, eu tive a seguinte habilidade. Né? Tive que ter a seguinte habilidade: chamar o pessoal do ensino, aquele pessoal que está no pé da escola, que era o relé da Conaper, né? Professores de ensino religioso da escola pública, bem organizados,
principalmente o pessoal de Santa Catarina, do Paraná, e chamei a Amptec, cujo presidente era o Gil Braz, naquela ocasião. Pedi 3-3, né? 3 representantes de cada. Da pesquisa, aí que vem a conexão com o programa. Chame 3 pessoas da pesquisa, dos programas de ensino religião, mais 3 pessoas que estão na base lá da escola, para nos ajudar a criar essa diretriz. Ou seja, aliar da graduação até a pós-graduação de ponta a ponta. E foi uma decisão feliz, né? Foi um grande encontro, uma experiência muito interessante, né? Um círculo de amizades, inclusive, e muito produtivo, né? Mas o foco das ICNs, de ciência da religião, por isso que eu contei toda essa história, você diz assim, quando surge a necessidade de criar diretriz para a licenciatura de ciência da religião, ela já vem carregada politicamente da necessidade de formar professores antes da teologia. Por isso ela carregou na inicial, né? Carregou na tinta. Então ela focou tanto o ensino religioso que num determinado momento a gente não sabia se estava lendo diretriz de ensino religioso ou diretriz de ciência da religião. Tal foi essa necessidade política, né? E enquanto isso, o Conselho Nacional estava discutindo a base, terminando a Base Nacional Comum Curricular, que tinha 3 versões. Na primeira versão, aí eu vou ter que dizer governos, né? Na primeira versão, do governo Dilma, a versão da Base Nacional Comum Curricular contempla o ensino religioso como a 5ª área. Eram 4 áreas, né? Matemáticas, ciências, humanidades, tecnologia, natureza, né? Linguagens e ensino religioso. Na segunda versão, que passou pelo crivo da UNT, o ensino religioso não é mais área, ela vira uma coisa apêndice, um adjunto. Não, em geral. Tinha as 4, mais uma coisa chamada ensino religioso. Na terceira versão, já no governo Mendonça, ministro Mendonça, no governo Temer, ela desaparece. Não tem mais ensino religioso na base nacional. Foi aí que o Conselho Nacional, com a comissão que nós tínhamos lá, como Dom Quixote, lutando contra o moinho de vento, tentamos convencer os nossos colegas de que esse tema tinha que voltar. E eles não viam necessidade. Mas nós provamos, por pesquisa da Unesco, como é que estava a situação do ensino religioso no Brasil. Ou seja, casos como Amazonas era tão absurdo que a Assembleia Legislativa do Amazonas criou a diretriz curricular para o ensino religioso e só aceitava professor que fosse homologado por uma tal Associação Nacional de Teólogos que não existia. Eles criaram uma coisa desse nível. Assembleia Legislativa. Como o secretário do MEC, que tornou-se ministro depois, Rocieli, era secretário do Amazonas, ele disse que essa guerra no Amazonas não tinha mais fim. O caso do Rio de Janeiro é pior ainda, porque o Rio de Janeiro abriu as portas para as igrejas. Já havia aberto as portas para as igrejas e entraram nas escolas. E havia um problema demarcado. Isso sensibilizou de tal modo os colegas conselheiros que não queriam saber do tema, porque ignoravam o tema, porque achavam que discutir ensino religioso era abrir as escolas para as igrejas. Vocês estão tarde demais nesse pensamento. Ela já está aberta há muito tempo. Nós estamos querendo criar o ensino religioso para poder botar um freio no proselitismo de pior nível possível que está chegando nos nossos alunos. Um aluno dizendo que o outro tem um diabo no corpo na sala de aula, é um exemplo do Rio de Janeiro, tal ponto chegou. Professores querendo exorcizar crianças porque soube que a família era da Umbanda, isso acontecia na escola pública. Quer dizer, a escola, que é o lugar da integração, do aprendizado, da liberdade, estava virando uma guerra santa entre as crianças. O Rio de Janeiro, se não souber, aquela menina que foi apedrejada pelos colegas porque tinha o diabo, porque
a família estava ligada a bandas. Ficou em segredo. Na escola, a escola que era o lugar de formação se tornou o lugar da guerra entre as crianças, que não têm nenhum tipo de discernimento claro, porque lembre que eu estou falando de ensino religioso, é para o ensino fundamental. O ensino médio não tem ensino religioso. Estou falando de crianças até 10 anos de idade. Você imagina o que é grave nessa questão. Foi isso que nos levou a convencer definitivamente nossos colegas do Conselho que o tema deveria voltar. Finalmente vencemos e conseguimos, então, colocar o ensino religioso de volta à base nacional como futuro. Isso convenceu mais ainda porque nas audiências públicas que foram feitas pelo Brasil afora, vocês acham que o público que compareceu, e não foram poucos, foram milhares de pessoas pelo Brasil afora, quais foram os dois principais temas discutidos nas audiências públicas? Eu quero dizer o seguinte: as pessoas tinham o direito de se inscrever e ao público e se manifestar. Houve uma aqui, foi lá no Centro de Convenções de Olinda. Né? Alguém teve presente aí? Né? Quais foram os dois principais temas? Gênero e ensino religioso. Ninguém falou de mais nada. Nada. Não foi? Talvez 90%, 95%. Todo mundo ia, e foram o quê? Uns 200 pessoas, tá? Manhã e à tarde. 200 foi muito, mas os 100 foram. Pegar um microfone, militância contra a questão de gênero, ideologia de gênero, e outro ensino religioso. Aí que estava o problema. O terceiro problema chegou para nós. A questão de gênero estava sendo mediada pelo ensino religioso. Olha só. Já não bastava a questão confessional e não confessional, um terceiro problema se instala. Ou seja, a questão do gênero tem que ser consertada para o ensino religioso mais conservador possível na escola. Essa era a equação final. Olha o problema que o Conselho Nacional teve que... Aí convenceu definitivamente os conselheiros de que o problema era grave e que eles estavam dormindo por esse tempo. Começou a aparecer na audiência pública que só tem um problema para a questão da ideologia de gênero, a religião na escola. Essa é muito simples assim, uma vocação direta. Olha o problema, o tamanho do problema para o qual ninguém estava acordado até então. Né? Então, quando nós escrevemos um texto, uma diretriz de ensino religioso que fosse não confessional, nós não escrevemos isso por escrever. Isso já estava em curso em Santa Catarina, no Paraná. Eles só recolheram o modelo que já praticavam nas escolas públicas dos estados mais esclarecidos sobre o tema. Respeito Santa Catarina nesse ponto, Paraná nesse ponto, que já avançaram muito nessa questão, né? O Estado. E esses professores foram nada mais pegaram que as diretrizes que eles já mantinham há 2 décadas quase, para essa diretriz. Nada mais fizeram do que isso. Né? Tudo pronto, votado no Conselho Nacional de Educação. Quando o ministro Mendonça vai homologar o parecer do Conselho Nacional, surge um problema. A bancada do Congresso evangélico invade o Ministério da Educação. Setores da Igreja Católica pressionam setores do Supremo Tribunal, né? Não vou dizer o nome do ministro, pressionam o ministro da Educação. Não assine esse ensino religioso. Não adjetivou, mas simplesmente não assine, nós não vamos aceitar. Inclusive um setor da Igreja Católica, muito forte, o cardeal, o seu grupo, liga também para o ministro da Educação. E eu estava aqui em Recife, com o ministro Rosselli, temos um problema. O ministro não, ele era secretário. Temos um problema. O ministro não vai homologar com esse texto aí. Temos que encontrar uma solução durante a noite. Paramos a madrugada. Ele tentou propor uma reforma. Eu falei, não pode ter reforma porque foi votado. Não tem. Vamos fazer a seguinte solução. O ministro homologa e essa portaria sai com um artigo à parte dizendo que prevalece o ensino religioso, mas
aguarda o acórdão do Supremo Tribunal Federal. Foi assim, pode chegar o texto do Supremo, da homologação da Base Nacional Comum Popular, que o ministro fala isso. Então ele colocou o problema, adiou o problema para o acórdão do STF, até o acórdão sair. Foi essa solução que foi encontrada para não inviabilizar a homologação da Base Nacional Comum Popular. Então, vocês percebem como esse problema não está resolvido no Brasil e vai repercutir em ciência da religião, teologia novamente. Né? Um outro problema surgiu. O ensino religioso, quando nós estávamos para decidir, vai ser uma área quinta ou vai ser um componente curricular? Falamos assim, deixa isso para resolver depois. Põe o ensino religioso, depois decide se é componente ou se é uma área nova. Né? Então, por isso que a urgência de nascer uma diretriz de ciência da religião foi mais do que necessária para botar, bom, se apoiar isso, nós vamos dizer que dá uma opção para salvaguardar aquelas escolas que ofereciam aquele tipo de ensino religioso que não era confessional. E é a minoria. Nem as escolas católicas têm ensino religioso confessional. Nós estamos apenas trazendo uma realidade que era desconhecida da maioria daqueles que estavam discutindo a lei. Isso aqui é curioso. Havia uma posição dividida na CNBB, muito dividida. Né? Setores tive um apoio muito grande, devo citar aqui, Dom Mol, que na época presidia a Comissão de Educação na CNBB. Ele, como reitor da PUC, tinha uma posição muito clara, porque ele era uma pessoa esclarecida, num ambiente de pesquisa, ele tinha claramente essa noção e sabia para onde ia. Mas tinha a Associação Brasileira das Instituições Evangélicas, que fazia uma pressão diferente, e o pior de tudo era a bancada do Congresso Nacional, que usava essa prerrogativa para todo tipo de ato político. Eu já estou terminando, né? Eu quero destacar aqui, havia um desconhecimento total, e ainda há, das questões ligadas sobre o ensino religioso, né? Diferentes opções religiosas, opções de ensino religioso pelos estados do Brasil. O julgamento do STF ocorre durante a discussão do Conselho Nacional. Eu devo aqui fazer um destaque, por mais que isso possa soar correto ou incorretamente político, mas eu tenho que fazer isso. Duas pessoas foram fundamentais, corajosas nesse episódio, foi Mendonça Filho. Ele assume essa questão por telefone, enfrenta a bancada e homologa. E o Rocieli, que era o seu secretário, depois se torna ministro e compra essa briga, porque ele era da nossa conselho. A briga final do Rocieli foi muito pior, e eu vou já, ao concluir, dizer essa briga. Eu vou fazer alguns destaques, porque aí ao final eu tenho dois destaques desse texto que eu vou trazer aqui só para dizer onde é que está essa briga. Na hora, veja só, o ministro Rocieli, que pertenceu à nossa comissão, está encerrando o seu mandato. Havia uma cerimônia no Conselho Nacional que ia homologar 3 diretrizes importantes que eram no apagar das luzes: direito, extensão e ciência da religião. Cerimônia pronta, cerimonial pronto, anunciado, chega uma carta de um deputado chamado Paulo João Matos, representante da bancada do embarque uma homologação durante a cerimônia de ciência da religião, ou nenhuma delas será aprovada, porque nós vamos invadir o auditório e não vamos permitir. O ministro chama na reunião do bastidor, o Elcio estava lá, tremendo, o Senra estava lá, tremendo, e agora? Negociamos, calma, tire ciência da religião, faça a solenidade com direito de extensão, e vamos ver o que a gente vai fazer, qual é o problema. Foi feito assim, muita gente chorou, então, calma, vamos tentar resolver essa questão. Nós só tínhamos 8 dias para terminar o mandato do Rocieli, que era o mandato do governo passado. Como saber o que estava acontecendo, né?
era uma interlocução de um segmento evangélico com o João Marcos, e depois foram ao ministro dizer: não vamos aceitar, porque essa diretriz de ciência da religião inviabiliza o ensino confessional. Mas como inviabiliza o ensino nacional? O ensino confessional. Ninguém está falando de ensino confessional. Está assim, tal. Eu trabalhei com esse texto, e o Traz trabalhou com esse texto, não sabe de cor, ninguém quis falar disso. Bem sim. Aí eu fui ver o texto, baixa o texto aqui. Esse é o original que foi mudado. Pode correr. Professor, veja lá. A presente resolução institui diretrizes para o curso de licenciatura em Ciência da Religião, presencial e tal. Aí diz assim no artigo 2º: o curso de ciência da licenciatura em Ciência da Religião constitui-se como habilitação em nível de formação inicial para o exercício de docência. Tudo bem. Parágrafo 1º. Compreende-se a docência e ensino religioso como ação educativa sistemática e institucional baseada no reconhecimento da diversidade religiosa, sem viés confessional e proselitista. E aí vai. A docência adota o diálogo, papapá. A preocupação da comissão, e aqui estão os responsáveis, viu? Um dos responsáveis dessa entrega está aqui. A preocupação em determinar com precisão, meu microfone, o que era ensino religioso não confessional, levou a subcomissão que nos ajudou, né, a construir esse primeiro parágrafo. Quem não conheceu os bastidores da construção vai ler como isso aqui. Você está definindo ensino religioso em geral. O que é ensino religioso? Ação educativa sistemática sem viés confessional e proselitista. A comissão devia dizer assim: estamos entendendo aqui ensino religioso assim. Anunciaram isso. Com este texto, estavam definindo geralmente. Aí movimentou a bancada. Aliás, a bancada não. Você acha que a bancada evangélica no Congresso está preocupada com isso aí? Não, alguém levou para eles, né? Obviamente. Descobrimos quem levou, né? Imediatamente eu liguei para o presidente da ABEE, que é a Associação de Instituições Evangélicas, que era o Silvio Jung, ainda é. O Silvio desconhecia que alguém da ABEE estava com os deputados, porque ele tinha uma militância diferente disso, e tudo se esclareceu. Mas, na verdade, o fato estava criado. Então, o deputado só aceitava uma solução com um parecer de um teólogo evangélico que aceitasse o nome. Esse teólogo tinha um nome, que foi dado pela ABEE. Olha só que nível que nós chegamos, em termos de decisão política. Só que eu disse o seguinte, muito simples. Levanta mais o texto. Se eu eliminar parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3, não muda absolutamente nada. Não é assim? Compreende-se a docência do ensino, tira tudo isso e só deixa o primeiro parágrafo, o artigo 1º, lá. O artigo 2º. O curso de licenciatura de religião constitui-se como habilitação para a formação de professores. Você está afirmando uma parte. Você não está negando tudo. Você não está negando a teologia. Você está dizendo que o ensino religioso, ciência da religião, habilita. Você não está dizendo que os outros não habilitam. Certo? Curiosamente, esse teólogo indicado morava em São Paulo. Eu pego o carro, vou de Bragança Paulista, 90 quilômetros até São Paulo, para conversar com esse teólogo, para fazer uma videoconferência. O Elcio, o deputado João Marcos, em Brasília, porque o Elcio estava em Brasília por um outro motivo, nervoso. Só que esse teólogo, foi aquele que mais contribuiu comigo na teologia lá atrás, 5 anos. Lourenço Reagan. Um excelente teólogo. Biblista. Batista. Vocês têm ideia quem era o Lourenço? O Lourenço foi o que ajudou a construir o projeto pedagógico da Faculdade de Teologia umbandista para o horror do segmento evangélico naquela ocasião. Mas ele era um teólogo mais habilitado para se pronunciar.
Ligo para ele, convido para almoçar na casa dele, foi até ganhei, né? Um almoço. Fizemos uma videoconferência. O Lourenço referenda essa coisa, tranquiliza o deputado do outro lado, como teólogo batista, né? Depois a gente brindou um vinho, tomamos coisas e foi assim que foi resolvido. Passamos para o ministro Rossieri, faltava um dia para ele terminar o mandato. No dia seguinte, que era exatamente o último dia, sai no Diário Oficial a homologação de ciência. Foi uma tensão de não dormir à noite de todos aqueles. Porque se não passasse, não passaria nada. Mas o deputado achou que o louro foi dele, agradecendo, está vendo a minha pressão e tudo mais. Isso aí não faz diferença nenhuma no texto. Foi zelo demais, né? Talvez querer dizer demais acabou quase que atrapalhando, né? Jacobi. Então, o que eu quero dizer é que, com tudo isso, que já foi bastante que eu falei aqui, né? Não deixem, não permitem, eu não sei aqui quem é docente de programa de distrito, aqui tem os 2 distritos, né? E graduação? Graduação tinha, teologia, 3 do mundo, e agora são ciências da religião. Quem está na área de teologia aqui? Só para eu ter uma noção. Eu também. Ciência da religião. Tá. Que esta polêmica do ensino religioso, que transbordou para as 2 áreas de conhecimento, não prospere. E não prospere por provocação de ninguém de fora. Porque essa teologia não tem nada a ver com a questão, a ciência da religião não tem nada a ver com a questão. O problema e a ferida exposta no Brasil hoje é resolver um problema secular, século, de mais de 400 anos não resolvido, que é o ensino religioso na escola pública. Então, essa questão foi recém-retomada, com um vigor muito grande, mas com um viés que foi piorado. Instrumentalizaram o ensino religioso como salvaguarda da ideologia de gênero. Aí piorou tudo. Então, a cegueira virou obnubilação. Ficou bonito agora, né? Ou seja, cegueira total, né? Virou falta de vontade de ver, mesmo que se enxergasse. Então está tão emocionalmente posta no ringue essa questão, que em alguns lugares está levando a teologia e a ciência da religião a brigarem no nível da graduação. Ou seja, a disputa pelo campo da formação do professor, aquele que vai atuar na escola. Com a diretriz de ciência da religião, as escolas católicas tomaram coragem de abrir cursos. Pouco Goiás está fazendo, aqui está fazendo, pouco Minas está fazendo. Olha a motivação que a diretriz gerou para as escolas católicas. Ou seja, irem em frente com essa proposta. E muitas escolas estaduais. O Estadual de Goiás abrindo ciência da religião. Enfim, é um campo cujo professor que está lá na ponta já atuava em alguns estados assim. Porque eu não sei se vocês sabem, mas na prática, quem é o professor que está lá no ensino religioso na escola pública? Vocês sabem que o professor é esse? É o professor que quer completar a carga horária dele, de qualquer área, e pega a ciência da religião, ensino religioso, para complementar a carga horária. Nós fizemos a pesquisa para ver a proficiência desse professor. E ele vai, pela emenda da escola, dar o que ele quiser para esse aluno. É uma loucura. Entende? Então, ele não é um professor habilitado a partir de uma formação. Nós botamos disciplina, tentamos pôr disciplina nesse negócio. Qualquer um, o que é complementar a carga, tem vaga na ciência. Vai lá para o ensino religioso. E vai dar aulas. Essa é a realidade brasileira. O Supremo sabe disso? Não. O Conselho Nacional sabia disso? Não.
Os políticos, o MEC sabe disso? Não. Foi com pesquisa que a gente conseguiu publicar e mostrar para esse pessoal que essa é a realidade da educação, do ensino. Aí nós dissemos mais, nós fomos mais requintados na maldade. A ignorância não é nem essa. Qual é o desconhecimento? Se vocês acham que o movimento proselitista na escola pública está na disciplina ensino religioso, vocês estão enganados. Há muito tempo, biologia e história já são dominados por esses grupos na escola pública. Para ir contra o evolucionismo e para ir contra a história africana, principalmente. Então nós fizemos, vocês têm o recorte social do professor ou da professora que está no ensino básico hoje? Ninguém tem esse recorte. Faz uma diretriz belíssima de formação de professores, totalmente desconhecendo a realidade do professor. Quem está formando professor hoje para o ensino básico no Brasil? Tutores de AD. 80% da educação de formação de professores está no ensino à distância com tutores dos grandes grupos, pegando as classes D e E. Altamente religiosizadas, pentecostais, estão levando para a escola, principalmente na área das ciências, da história, fundamentos religiosos. E não é um ensino religioso. O ensino religioso chegou tarde demais, já chegou para as outras ciências. Então não é à toa que o que estamos assistindo em termos de formação, em termos dos jovens mais carentes, né, menos favorecidos no Brasil, é uma formação baseada toda essa ideologia que está aí em curso. Por isso, concluindo, que a questão de gênero, ideologia de gênero, passou por ensino religioso. Então, nas escolas, é através do ensino religioso confessional proselitista que você vai combater uma questão adjetiva, que é a questão de gênero, jogando a Bíblia em fundamentos do pecado, Deus e diabo. Bom, resumido, a criança entende mais fácil assim, né? O mal é o mal, o bem é o bem, o castigo é castigo, o bem é o bem, o pecado é pecado e acabou. Não tem discernimento, né? Dá ou não está com o demônio, e assim por diante. É assim que tem acontecido nas escolas básicas e alguns conflitos que estão aparecendo na escola pública brasileira. Infelizmente, o ensino religioso está sendo instrumentalizado por uma outra questão. Isso só piorou o problema. Se antes nós tínhamos uma questão, tem que ser confessional ou não confessional, agora não temos só essa questão. Ele tem que ser confessional para combater um outro mal social. Que é a formação do nosso jovem, para a questão da ideologia de gênero, que ninguém discute isso. Ou para a escola sem partido, ou todas aquelas questões todas. Então, por isso que nas audiências públicas, o ensino religioso foi o tema mais recorrente. Os conselheiros do Conselho Nacional entenderam esse significado, nós não estávamos nem sabendo dessa questão. Pessoal, desculpa a fala longa aqui, mas eu queria trazer essa